Olá, meus amigos! Tudo bem com você? Deixa eu me apresentar primeiramente, deixa eu pedir licença para entrar na sua casa, para entrar no seu vídeo, porque a partir de agora nós teremos um vínculo, nós teremos um contato diário, nós teremos um contato constante. Esse contato é voltado para os seus estudos, para a sua aprovação, é voltado para a sua caminhada rumo ao seu sucesso. Eu sou o professor Guilherme De Luca, sou professor de Direito do Trabalho, sou professor de Processo do Trabalho e estou aqui muito feliz de participar da caminhada do seu sucesso, da sua vida, no Eu Vou Passar, no EVP. Muito obrigado por você acessar essa nossa aula, acessar esse vídeo, esse carinho seu, essa sua força de vontade é o que motiva o professor a estar aqui. Pode ter certeza disso, que é o gás que eu preciso, que é aquela energia que eu preciso para todo dia trazer um pouquinho mais do direito do trabalho, compartilhar com você esse estudo que é constante. E antes de mais nada, eu quero falar para você que o direito do trabalho hoje no Brasil é uma matéria que todo mundo está estudando. O professor está estudando, o juiz está estudando, o advogado está estudando. Todo mundo que opera o direito do trabalho, seja para o concurso público ou na vida prática profissional, está estudando sim direito do trabalho, está estudando processo do trabalho. Sabe por quê? Em razão daquela famosa que eu vou colocar na tela para você, vou ficar no cantinho aí, da reforma trabalhista. Olha só, a reforma trabalhista causando um impacto constante na nossa vida, a reforma trabalhista causando, literalmente, para a vida do concurseiro, para a vida de todo mundo que opera essa matéria, talvez que é a matéria mais fantástica. Quero falar para você, para não cair em pilha, pode voltar aqui para mim, não quero que você caia em pilha das pessoas falando, porque a justiça do trabalho vai acabar, porque o direito do trabalho vai acabar, vou parar de estudar para TRT. Gente, para com essa pilha aí, com esse boatinho, com essas fofoquinhas do povo, porque isso não vai te levar a nada. Foque no seu objetivo, foque no seu estudo, porque é o que interessa aqui para nós hoje. É o que interessa na sua caminhada de estudo, é o que interessa na sua constante forma de aprender. Portanto, esquece todas essas delongas. Olha só um exemplo. Falaram que no ano de 2017, por causa daquela crise que o país viveu, aliás, o país vive essa crise política, não haveria concurso público, não sairia concurso nenhum para tribunal. Esse ano, tivemos concurso do TRT-11, nós tivemos o TRT de Santa Catarina, nós tivemos o TRT do Mato Grosso do Sul, nós teremos o TRT tivemos de Fortaleza, enfim, Rio Grande do Norte. Vários são as provas e muitos são os editais que estão previstos para o ano que vem. Portanto, não caia nessa pilha, não caia nessa fofoca. Nesse bloco de aula que nós vamos estudar a partir de agora, eu quero trazer para você um modo diferente para nós iniciarmos essa caminhada no direito do trabalho. Eu quero tratar um bloco exclusivamente falando sobre a reforma trabalhista. Só que nesse bloco que nós vamos falar, eu não vou trazer, porque o artigo tal fala isso, ou o artigo X fala isso. Não, eu quero trazer considerações gerais para você sobre a reforma, como ela aconteceu, como ela se operou e o que de fato ela impacta na sua vida. Por que eu quero fazer isso? Porque se você é estudante do direito do trabalho, muitas vezes você acaba sendo cobrado pelas pessoas ao seu redor para explicar a reforma trabalhista. E você está tão focado no texto seco da lei, focado nos aspectos de estudo, que as pessoas acabam te questionando se realmente você sabe estudar, se você não sabe. Então, meu objetivo é trazer essas informações gerais, meu objetivo é trazer algumas considerações para enriquecer o seu estudo, enriquecer os seus argumentos e, principalmente, para que você possa estudar o direito do trabalho com uma outra visão, com outro aspecto. Quero deixar bem claro, antes de mais nada, que meu objetivo nesse bloco de aula não será objetivo político. Não vou discutir se a esquerda é a correta, se a direita é a correta, se o centro, se o meio, se em cima ou embaixo. Não é isso o meu objetivo nessa aula. Mas sim, nós vamos fazer um contexto histórico da reforma trabalhista, porque, muito embora ela é recente no nosso ordenamento jurídico, mas ela já tem uma história. Eu quero tratar com vocês ponto a ponto da história da reforma, quero tratar esses itens que aconteceram, como ela se deu, como ela está se operando, para que a partir disso nós possamos dar continuidade na nossa caminhada, nós possamos dar uma continuidade ainda maior nos nossos estudos. Vamos lá então? Prepare seu papel, prepare a sua caneta, faz aquele exercício nas mãos, porque vem muita informação para você. E antes de mais nada, deixa eu deixar aqui
vou deixar os meus contatos, minhas redes sociais para você. É muito fácil encontrar o Deluca na área. Pode me chamar de Deluca, para os íntimos. Só os íntimos me chamam de Deluca. E como eu estou entrando na sua vida, já me considero um íntimo seu. Portanto, quer falar com o Deluca? Olha meu e-mail na tela, guilhermededeluca@gmail.com. Pode mandar uma pergunta, pode mandar um convite para a festa da nomeação, pode mandar o que você quiser. Facebook, eu tenho fanpage, Prof. Guilherme Deluca. Fanpage, confesso que é a rede social que eu menos uso hoje, mas tenho a que eu mais uso ainda, que é o meu Instagram. Meu Instagram é @Prof. Guilherme. Essa é batata você me encontrar. É muito fácil encontrar o professor Guilherme Deluca no Instagram. Porque sempre estou com o celular na mão, você manda sua pergunta lá, manda a dúvida no privado, que eu vou responder você. Ah, mas professor, eu não sei se está certo ou errado. Vamos estudar, vamos pesquisar. É o meu canal direto contigo. Prometo que vou te responder. Tal como, se você quiser ainda entrar em contato no meu WhatsApp, esse WhatsApp é meu mesmo, é do meu celular privado, particular. Olha o nosso grau de intimidade. Estou dando meu WhatsApp para vocês, que é o 18, que é lá do interior de São Paulo. Pode reparar, né, que eu tenho um sotaque um pouco carregado, né, que não nego minha origem, sou do interiorzão mesmo, lá de Assis, interior de São Paulo. E esse é meu contato aqui, é o 18 DDD 99783 5953. Eu garanto, às vezes eu não consigo atender ligação, por causa do dia a dia, tá gravando aula, tá numa sala de aula, ou tô fazendo audiência, porque eu sou advogado também. Então, fica um pouco mais difícil, mas se quiser mandar um zap lá, manda um zap pro professor Guilherme, que eu estarei aqui pronto para atendê-lo. Ah, professor, você está online e não me responde. Calma, porque às vezes a gente está online fazendo alguma outra coisa, mas no final do dia eu paro e respondo todo mundo. Ou quando está dentro do avião. Quando está dentro do avião, eu pego todas as mensagens que estão lá offline e respondo. E na hora que chega no aeroporto, as mensagens sobem e vai mensagem para todo mundo. Isso também acontece bastante. Mas, vamos deixar as redes sociais de lado e vamos para o que de fato interessa. Vamos falar o que de fato você precisa saber sobre a reforma trabalhista. Eu sempre costumo deixar um pensamento aqui, uma reflexãozinha no começo de cada tema de aula. E hoje, Thomas Edison, esse gênio da nossa história da humanidade, ele disse que nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais de uma vez. Então, você, meu amigo, que está aí na sua casa desmotivado, cansado, com sono, que já bateu na trave tantas vezes no seu concurso público, amigão, você está no caminho certo, você já deu o seu primeiro passo. Vem aqui com a gente, vamos estudar, vamos persistir, porque a sua hora está chegando. Tenho certeza disso, eu acredito em você. E juntos vamos até... Eu não gosto de falar aprovação não, eu gosto de falar nomeação, porque eu já te vejo no cargo, já te vejo trabalhando no TRT, trabalhando naquele órgão público que você tanto sonhou. Fechado? Agora é surra de reforma trabalhista, surra de direito do trabalho para você. Se você não sabe, primeira coisa que eu vou te falar, para esse nosso curso, se você tem um vadimeco anterior a julho de 2017, joga ele fora. Esse vadimeco não serve para o nosso curso. Não estou vendendo livro, não estou vendendo CLT aqui, nem vou indicar nenhuma. Se você quiser, depois eu respondo lá na rede social qual que eu uso. Mas é importante que você saiba que a CLT anterior ao dia 13 de julho de 2017 está absolutamente desatualizada, absolutamente defasada. Então ela não vai servir para o nosso curso. Se você for utilizar ela, você vai se atrapalhar, você vai errar, porque nós temos alterações significativas. Portanto, deixa lá ela para o canto, tem CLTs baratas, ou se você não tiver dinheiro agora para comprar uma CLT, vai lá no site do Planalto, digita a lei e escreve Planalto. O site do Planalto é o site mais adequado para você consultar uma legislação, portanto, faça isso, fique ligado a isso, porque é o seu instrumento de trabalho rumo aos seus estudos de direito do trabalho, processo do trabalho. Fechado? É o nosso primeiro ponto que nós iremos combinar aqui na aula. É você trabalhar com esse material de acordo com a Lei 13.467, de 13 de julho de 2017. Essa lei de 13 de julho de 2017, obviamente, é a lei da reforma trabalhista. Quem que não ouviu na imprensa, na TV, a bendita da reforma trabalhista?
Tenho certeza que em vários momentos você se deparou no jornal, na TV, internet, correntes de WhatsApp, todo mundo falando da reforma. E muita gente falando asneiras, muita gente falando verdades, muita gente falando inverdades. E aqui eu quero fazer uma análise técnica contigo, operador do direito do trabalho. Quero fazer uma análise técnica com você, um agente do direito do trabalho. A nossa reforma trabalhista, o artigo 6 dela aqui na tela para vocês, ele fala o seguinte, eu vou até grifar. Essa lei ela entra em vigor após decorrido 120 dias de sua publicação oficial. Ou seja, a partir do dia 13 de julho, nós temos 120 dias de vacatio legis, aquele período onde a lei ainda ela não está valendo, mas é o período de atualização, o período onde as pessoas se preparam para que no dia certo e determinado ela passe a valer. Esse dia certo e determinado foi o dia 11 de novembro de 2017. Dia 11 de novembro de 2017 é um dia importantíssimo na história do direito do trabalho, porque foi a partir dali que a reforma trabalhista passou a valer eficaz, de modo efetivo no nosso meio. Pode voltar aqui para a minha tela e eu quero falar para você esses pontos de alteração, quero falar para você esses pontos de modificação que nós tivemos. Você sabe como que começou a reforma trabalhista? Primeira pergunta que eu faço para você. E a reforma trabalhista, ela começou recentemente. Ela começou em dezembro de 2016. Ela começou em dezembro de 2016, quando o governo federal ele apresentou uma proposta denominada como mini reforma trabalhista, até que coloquei na tela para vocês. Essa proposta de mini reforma trabalhista, o governo federal, pelo presidente Michel Temer, ele queria alterar alguns dispositivos, mais especificadamente 9 dispositivos na nossa CLT. Esse era o objetivo principal que nós tínhamos em relação à reforma trabalhista, ou, melhor dizendo, a mini reforma trabalhista. Só que com o passar dos meses, a reforma trabalhista ela inflamou, ela cresceu, ela tomou corpo e nós tivemos uma alteração significativa, como é de seu conhecimento, como é de sua ciência. E essa alteração de 9 dispositivos transformaram-se em alteração de 100 dispositivos. E professor, qual que é o objetivo da reforma trabalhista? E quando alguém perguntar para você o que é o objetivo principal da reforma trabalhista, tenha em mente essa frase que eu vou colocar na tela. Essa frase que diz o seguinte: fazer com que o negociado entre sindicato e empresa prevaleça sobre o que está previsto na legislação. Ou seja, o que acontece com a reforma trabalhista aqui é a ideia de que o negociado ele prevaleça sobre o legislado. O comum acordo, aquilo que ficar estipulado entre as partes do contrato de trabalho, possa prevalecer sobre o texto legal, sobre o texto legiferante. É o principal objetivo que você tem que ter em mente para estudar direito do trabalho, direito processual do trabalho. Por quê? Era o objetivo de quebrar a rigidez da norma trabalhista, flexibilizá-la para que as partes pudessem, muitas vezes, acordar, chegar a uma ideia, num consenso sobre os direitos do trabalho, direito dos trabalhadores, que era considerado para muitos como um direito rígido, era um direito preso, um direito que só beneficiava o empregador, e não beneficiava o empregado. Com isso, a reforma ganhou essa forma, ganhou esse aspecto e trouxe a ideia de negociado sobre o legislado. Nesse aspecto, até coloquei aqui um desenho para vocês, nós temos o objetivo de que a Convenção Coletiva de Trabalho, né, a CCT, que eu marquei aqui, e o Acordo Coletivo de Trabalho, ele pudesse se sobrepor à lei. Convenção Coletiva e Acordo Coletivo. Eu sei que você já sabe o que é isso, mas não custa relembrar, não custa trazer de volta para você. Convenção Coletiva, o que é? É quando os sindicatos se reúnem para negociar sobre determinado ponto em razão do direito dos trabalhadores. Via de regra, o sindicato dos empresários e o sindicato da categoria profissional, eles sentam, se reúnem e a partir disso eles negociam. Acordo coletivo é um negócio mais simples. É eu e você aqui. Eu sindicato, você empresa. Nós sentamos, nos reunimos
e fazemos algumas considerações, estipularemos algumas regras que afetará a vida de você, trabalhador. Isso é o acordo coletivo, é algo mais informal. E a convenção coletiva, quando vier esse texto para você, lembre-se, algo mais inflamado, algo mais denso. Convenção coletiva e acordo coletivo. Outro aspecto que eu até coloquei no desenho aqui para vocês, o sindicato, né, fazendo uma força aqui, é justamente isso. Confirmar a força sindical. Confirmar a força que é atribuída aos sindicatos, para que eles possam negociar, que eles possam trazer algumas estipulações que afetarão diretamente a vida de você, trabalhador. Conforme eu já falei, conforme eu já mencionei, até coloquei aqui um desenho, essa mini-reforma, que inicialmente, apresentada pelo presidente Michel Temer, trazia uma alteração de 9 dispositivos, modificou-se, modificou-se e modificou-se, e transformou numa alteração de 100 dispositivos. Olha só, 100 dispositivos. E sabe o que é mais interessante disso tudo? Pode até voltar aqui para mim. É a rapidez na tramitação, é a celeridade como tudo aconteceu. Sim, a celeridade como tudo aconteceu. Nós tivemos uma alteração legislativa que iniciou-se em dezembro de 2016 e em julho de 2017 existia uma lei sancionada pelo presidente da República com uma eficácia plena sobre os direitos dos trabalhadores. Essa lei, ela tramitou em torno de 7, 8 meses. Foi o período que a reforma trabalhista viveu. Foi o período de concepção da reforma trabalhista. Muitos questionou, inclusive, essa rapidez na tramitação. Por que dessa pressa? Por que desse interesse? Obviamente que aí, se eu for discorrer sobre isso, nós entraremos num aspecto político que não é objetivo. Não quero falar que a reforma é boa ou ruim. Até porque, no meu ponto de vista, a reforma trabalhista ela é boa e ela é ruim. Ela tem pontos positivos e pontos negativos, que não vem ao caso, mas que nós falaremos ao longo do curso. Por isso, você operador do direito, você agente do direito, tire essa ideia da sua cabeça de que a reforma trabalhista é algo ruim, que é algo monstruoso para o trabalhador. Não, não é. Nós temos muitos aspectos positivos, mas, reitero para você também, temos pontos negativos e que devem ser analisados com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de atenção, porque impacta na vida, sim, do trabalhador, tanto para beneficiar, como para, talvez, prejudicar. Olha só que interessante que eu vou colocar para vocês aqui, a vida da reforma trabalhista. Ela foi aprovada em julho desse ano na Câmara dos Deputados. Quando ela foi aprovada lá na Câmara dos Deputados, se a gente partir para a aula de Direito Constitucional, o que acontece com a lei quando ela é aprovada na Câmara dos Deputados? Ela segue para o Senado Federal. E sabe o que mais chamou a atenção em razão da reforma trabalhista? É que lá no Senado, conforme eu coloquei aqui para vocês, o texto da reforma trabalhista, ele foi aprovado na sua integralidade. Ou seja, não teve nenhuma modificação por parte do Senado. Por que isso aconteceu? Porque se nós tivéssemos uma alteração do Senado, o texto da reforma voltaria para a Câmara dos Deputados. E como o governo causou uma pressão, como todo o aspecto político interferiu nisso, eles aprovaram a reforma trabalhista, o texto da reforma trabalhista, sem nenhuma alteração. E a partir do momento que o Senado Federal votou e aprovou o texto na integralidade, em 2 dias eu coloquei aqui para vocês, o presidente da República, Michel Temer, sancionou a Lei 13.467 de 2017. Deu o período de vacatio legis de 120 dias, conforme eu mencionei no começo do nosso bloco, e a eficácia, a efetividade da lei, ela passa a vigorar no dia 11 de novembro de 2017. Foi o dia, o ano novo da reforma trabalhista, o período que tudo começou, o período que tudo se modificou. Portanto, são datas, são aspectos importantíssimos na nossa aula. Agora, olha só que legal, curioso, fatos que chamam a atenção em relação à reforma trabalhista. O Código de Processo Civil, o CPC, ele foi discutido em torno de 3 anos. 3 anos discutiu-se o CPC.
altera o texto, desaltera, modifica, comissões disso, comissão daquilo, passa para lá, passa para cá. A reforma trabalhista, a sua vigência, a sua concepção legislativa, ela durou em torno de 8 meses, até menos que isso. O que é o aspecto negativo em relação a essa rapidez, essa celeridade da reforma trabalhista, é que faltou um pouco mais de debate na sociedade. Inclusive, muitas pessoas sequer assistiram qualquer audiência pública sobre a reforma, muitas pessoas não ficaram nem sabendo do que estava acontecendo. Esse é um ponto negativo, sim, da reforma trabalhista, da sua rapidez. E o que chama mais atenção ainda é que, diferente do Código de Processo Civil, a Lei 13.467, ela afeta diretamente a sua vida como trabalhador, ela afeta diretamente a sua vida das pessoas no todo. O Código de Processo Civil afeta, sim, a vida da população, mas de um modo um pouco mais indireto, porque ela impacta, primeiramente, na vida dos agentes, dos operadores do direito, tais como juízes, servidores, advogados, peritos, todo mundo que trabalha em face do Poder Judiciário. Esse é um ponto um pouco polêmico em relação a tudo isso. Outro fato curioso que nós temos em relação à reforma trabalhista é que as classes relacionadas ao direito do trabalho se manifestaram veemente de forma negativa. Dentre eles, nós chamamos a atenção da Associação dos Magistrados Trabalhistas, conforme eu coloquei aqui para vocês na tela. A Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, eles se posicionaram de modo contundente, trouxeram notas de repúdio à reforma trabalhista, trouxeram muitas manifestações contrárias. Entretanto, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o maior entusiasta da reforma trabalhista, é justamente o representante nacional da magistratura, o ministro Ives Gandra. Ele foi o maior entusiasta, ele é um dos maiores entusiastas hoje no Brasil em face da reforma, contrariando veemente toda a sua classe. É o que acabou acontecendo. É só um fato curioso também que eu estou trazendo para vocês, para na hora de você conversar com as pessoas, de discorrer, você vai ficar ligado sobre isso. E eis a pergunta que eu te faço. Por que, professor, aconteceu a reforma trabalhista? Por que foi necessário a reforma trabalhista? Esquece o viés político. O viés técnico justifica a reforma trabalhista em razão da modernização da CLT, porque nossa CLT era muito antiga, e em razão da necessidade de se gerar novos empregos. Como assim? Pensa aqui comigo. A reforma trabalhista, ela veio para atualizar um texto muito antigo. A nossa CLT já era uma senhora. Se você vê o decreto que deu origem à CLT, é muito antigo, lá de Getúlio Vargas. Olha quanto tempo Getúlio Vargas morreu. E muitos dispositivos, de fato, eram desatualizados, eram absurdos. Então, justifica-se a reforma trabalhista para trazer a realidade social dentro do texto legislativo. E com isso, havendo uma flexibilização, havendo uma possibilidade maior de negociação dos pontos da reforma trabalhista, busca-se a geração de novos empregos. Quando você quebra a rigidez de uma norma trabalhista, você traz economias para o setor empresariado e esse setor empresariado poderá contratar mais gente. É esse o aspecto que justificou a atualização legislativa na nossa CLT. Alguns pontos da nossa reforma trabalhista que eu trago para vocês é justamente o negociado sobrepor o legislado. Isso você vai ouvir todo instante. O acordo, a conversa das pessoas, das partes, sobrepondo o texto legislativo. Eu quero que você tenha em mente que quando nós falamos negociado sobre legislado, obviamente que esse negociado jamais poderá contrariar normas de direitos fundamentais, aqueles previstos no nosso artigo 7º, por exemplo, da Constituição, que trata dos direitos sociais do trabalhador urbano, que trata dos direitos sociais do trabalhador rural. Não é isso que nós queremos, não é isso que pode o negociado modificar, o negociado alterar. Não é isso que nós queremos, portanto. O negociado aqui que nós falamos é sobre todas as leis, desde que respeite a integralidade de todos os direitos
fundamentais, inclusive os do artigo 5º e também, principalmente, do artigo 7º, que são os direitos dos trabalhadores, aqueles que dão origem a todos os direitos que nós estamos estudando aqui na nossa aula de Direito do Trabalho e que você estudará na aula de Direito Processual do Trabalho. Outro ponto que eu coloco aqui para vocês é dar força sindical. Só que essa consideração, esse aspecto de modificação da reforma trabalhista que justificava dar força sindical, é um ponto um pouco esquisito, poderia falar para você. Por que é um ponto esquisito, professor? Porque se você analisar aqui, ó, até coloquei para vocês o artigo 8º da nossa Constituição Federal, já existia uma força sindical constitucionalizada. Entretanto, a reforma trabalhista, o que ela vem e fala? Ela reforça essa ideia de força sindical. Eu queria falar para vocês também que essa ideia de negociado sobre legislado não é um fato novo. Não é uma, que modificação da reforma trabalhista, olha que coisa linda que a reforma trabalhista trouxe. O STF já havia reconhecido, alguns julgados, a negociação em face da legislação. Por exemplo, supressão de horas em itinere. Não quero falar para vocês que as horas em itinere com a reforma trabalhista deixaram de existir. Certo, isso aconteceu. Mas antes, quando ela ainda existia, ela poderia ser suprida desde que houvesse uma negociação coletiva. Obviamente que essa negociação estipularia um outro benefício ao trabalhador em face da supressão, mas isso já existia sim e tinha validade segundo o STF. Um outro ponto também que nós podemos falar é o plano de demissão voluntária. Quando o funcionário aderisse a um plano de demissão voluntária da empresa, quando houvesse a quitação das suas verbas rescisórias, essa quitação serviria como quitação geral dos seus haveres. E caso ele fosse na Justiça do Trabalho querer o pagamento desses haveres mais uma vez, essa quitação já teria validade geral. Ela não poderia ser rediscutida em juízo. Foi uma outra situação também que nós temos onde o negociado prevalecia sobre o legislado. E recentemente, ainda em 2017, nós tivemos uma alteração legislativa, esse já foi no texto de lei, uma lei anterior à reforma, que falava das gorjetas. Até coloquei para vocês, cobrança e rateio de gorjetas serão delimitados via norma coletiva. As regras, então, voltadas a como seria distribuída essas gorjetas dentro da empresa, seria necessário a partir de uma negociação, a partir da existência de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva. Portanto, o negociado sobre o legislado é um impacto grande trazido pela reforma, mas não é nenhuma novidade. A reforma trabalhista, ela é de fato existente no nosso meio. A reforma trabalhista, ela está plenamente eficaz. Eu, como professor, falo para você ficar muito atento aos noticiários, porque há boatos de medidas provisórias, há boatos de modificações que podem acontecer a qualquer instante. De repente, essa aula que você está assistindo hoje, amanhã ela se tornará desatualizada, porque aconteceu um fato relevante no cenário trabalhista. Fique atento, fique atualizado. Reitero para você, meu aluno, minha aluna que está me acompanhando, a Justiça do Trabalho jamais vai acabar. Ah, mas e se de fato acontecer? Ah, tem uma proposta na Câmara para acabar. Vamos esperar. Nós estamos vivendo um momento no país de crise institucional. As instituições estão um pouco conflitantes. O Poder Legislativo brigando com o Judiciário, que briga com o Executivo. Todo mundo. Nós estamos vivendo um cenário de pernas para o ar. Entretanto, isso não pode tirar o seu foco. Isso não pode tirar seu objetivo nos estudos. Ao longo do nosso curso, ao longo das nossas aulas, falaremos ponto a ponto do que alterou da reforma dentro de cada instituto que nós vamos analisar. Por exemplo, aula de princípio, teve modificação? Se tiver uma modificação da Lei 13.467, essa aula já terá os assuntos transformados e modificados. Ah, professor, mas nós vamos falar de horas extras. Vamos trazer também atualização. E, obviamente, se no decorrer dos seus estudos, depois de gravar essas aulas, acontecer uma modificação, me procura nas redes sociais, que eu tenho esse compromisso contigo, eu tenho esse compromisso com você de estudarmos o que tiver de mais atual na legislação trabalhista. Fique atento,
principalmente nesse início, essa nova vida da Lei 13.467, impactando na reforma trabalhista. É real, é verdadeiro e está modificando. Reitero para você, temos pontos positivos, temos pontos negativos, mas você, como estudante, estudará no aspecto imparcial, no texto seco da lei, para aquilo que será cobrado na sua prova, para aquilo que será tendência nos próximos exames, nos próximos concursos públicos. É isso que eu quero que você saiba. Eu não quero que você fique sabendo balela, mas sim o que será de fato exigido. Prepare então seu material. Meu pedido para você é acompanhar com a Lei 13.467 de 2017. Se você já tiver uma CLT comparada, se você tiver uma nova CLT, estuda por ela, porque será muito, muito e muito importante. Desde já eu agradeço a sua atenção, eu agradeço o seu tempo para assistir essa aula introdutória, essas considerações sobre a reforma, e a partir do que nós falamos até aqui, quero que você tenha uma nova visão, abra a sua mente para estudarmos. Não quero saber sua ideologia política, eu quero saber a sua disposição em estudar direito do trabalho para o seu concurso. E, obviamente, estaremos atentos às tendências das bancas examinadoras que estão exigindo a atualização legislativa. Um forte abraço e, se persistir dúvida, corre no Instagram, @profguilherme, que eu estarei aqui contigo até o final. Muito obrigado e até o próximo curso. O próximo curso não, a próxima...